Salve, salve galera do GingaCast. Estamos começando mais um episódio incrível. Tem gente que entra na capoeira, aprende a jogar, pega uma corda e para por aí. E tem gente que transforma isso em trajetória. Mas trajetória de verdade não é só tempo de treino, é validação, é consistência, é resultado. Porque não é comum você encontrar alguém que começou na capoeira aos 7 anos, atravessou gerações dentro da arte e conseguiu se manter relevante em todas elas. A gente tá falando de um cara que não só vive a capoeira, ele competiu no mais alto nível. São mais de 40 títulos mundiais, campeonatos europeus. Não é discurso, é resultado. Foi reconhecido numa época em que visibilidade não vinha fácil para a vida da capoeira. Quando aparecer ali, era praticamente virar referência nacional nessas revistas de grande visibilidade. Se formou em educação física, se especializou em psicomotricidade, ou seja, não ficou só na prática, buscou entender o corpo, o movimento e o ensino de forma mais profunda. Em 2022, ele foi consagrado contramestre num evento com nomes de capoeiras que não precisam de apresentação dentro do nosso ambiente, como o mestre burguês, onde foi um evento realizado pelo mestre dele, que é o mestre Busca Longe, né? São mestres que são referências mundiais. Isso não é só graduação, isso é reconhecimento dentro da hierarquia mais respeitada da capoeira. E hoje, ele tem mais de 90 mil seguidores acompanhando ele, tudo que ele fala, o que ele ensina e principalmente o que ele defende. E talvez esse seja o ponto mais interessante, porque além da técnica e da trajetória, ele tem posicionamento. E quando alguém com história começa a questionar a própria estrutura da capoeira, o debate ele muda de nível. Então hoje o papo não é só sobre jogo, é sobre visão. E com vocês, estamos aqui com o contramestre Tizinho. Cara, muito obrigado por você ter vindo, cara. Top demais. Que bom que deu certo dessa vez, né? Deu certo. Uma alegria estar aqui, pô. Muita luta pra marcar uma agenda com você, mas dessa vez deu certo, cara. Que bacana, viu? Tô muito feliz demais e eu tenho certeza que o pessoal da capoeira também vai estar feliz demais ver esse episódio com você, porque é engraçado. Eu trazia a galera aqui, o pessoal fala, não, o Tizinho falava tal coisa. O Bruno veio aqui, o Bruno Perna, o mestre Beto. Aí todo mundo citava o Tizinho. Aí uma vez você até foi lá e comentou, né? Eu falei, pô, Tizinho, você tem que vir aqui. Todo mundo fala de você, é importante você estar aqui com a gente também, cara. E aí, mestre, fala um pouquinho pra gente, como é que foi essa trajetória? Você começou muito cedo na capoeira, né? Comecei. Fala um pouquinho da sua vida, quem é o Tizinho pro pessoal conhecer. Então, bom, pra começar aqui essa conversa, eu quero mais uma vez agradecer, né, todos que estão assistindo, o Gafanhoto pelo convite. E as pessoas que citaram aí, graças a essas citações, o Gafanhoto sentiu o interesse da gente poder estar aqui batendo esse papo. Mas eu comecei capoeira em 96. Esse ano vou completar 30 anos. Inclusive, dia 11 de julho, a gente vai fazer uma festa de comemoração desses 30 anos e de 10 anos no nosso espaço aberto. Show. Então vai ser bem legal. E quem me colocou na capoeira foi minha mãe. Comecei num projeto social que tinha ali perto de casa. Mas eu não gosto de contar uma história triste que não é verdade, certo, né? Eu conheço pessoas que às vezes querem enfeitar o pavão daquela história. Eu acho que eu sempre fui uma criança de uma família que é pobre, né? Ninguém nasceu rico, mas não foi aquela criança pobre que não tinha, sabe? Pobrérrima, não foi isso. Mas tinha suas dificuldades, minha mãe trabalhou a vida toda, enfim. Ficar desempregada, arruma trabalho, meu pai era músico, não tinha um emprego formal, mas não era aquela criança com todos os perrengues que a gente sabe que tem pessoas com mais dificuldade. Sim. Então eu comecei nesse projeto que tava todo mundo, acho que naquela época tinha muito disso, né? Tava todo mundo fazendo capoeira, minha mãe também botou eu lá no projeto e a gente começou esse projeto que chama Savi, que ele continua vivo lá próximo até hoje, que é a Sociedade de Amigos da Vila Constança. Eu comecei a capoeira ali com um rapaz que chamava Dedé. E, se eu não me engano, ele era da Cordão de Ouro. Eu treinei ali durante um ano e meio, mais ou menos. Depois começou a dar aula no mesmo projeto Preá, que hoje é o Fábio, um cara que também gostei muito. E ele treinava no capoeira Resistência do mestre Panão. Do Panão, cara. Do mestre Panão. Muito bom de capoeira. Muito bom. Foi o primeiro menino bom da revista Capoeira. Panão era as paradas de mão que ele fazia. E ficava mexendo nas pernas. Nossa Senhora. Exatamente, mestre Panão. E nesse período, eu treinei ali no projeto, sem pagar e tudo mais. Nesse percurso, eu conheci um rapaz que chamava Crispim, que era aluno do Panão.
E ele era professor, o Crispim. Conheço o Crispim também. Conhece o Crispim? Da época do meu mestre. Eu não tenho amizade, mas meu mestre era amigo do Crispim. Ah, o Crispim era, né, um negrão forte. Sim. Tanto que eu hoje jogo, eu acho que a característica que eu mais tenho do Crispim é a melodia de compasso. Caraca. E ele era muito bom, assim. E aí eu queria muito treinar com ele, porque no projeto você, pelo menos naquele período, eu sinto isso hoje, né? Eu não era vinculado ao pro especificamente. Você só tava ali para ter aula. Então, Sim. Se tivesse um pro, tá tudo bem. Se viesse outro, tava tudo bem. Se trocar, tá tudo bem. Mas chegou um momento que eu queria treinar com o Crispim e ele dava aula perto da minha casa, que era numa academia que chamava Life Sports. E eu comecei a encher o saco do meu pai e da minha mãe, que eu quero treinar com o Crispim, que eu quero treinar com o Crispim, que eu quero treinar com o Crispim. E em dado momento, eles me colocaram para treinar no Crispim. A partir daquele momento, eu treinei 8, 9 anos com o Crispim. E aí, meus pais pagavam as mensalidades daquela academia e aí eu comecei a treinar pagando. E 2005, eu acho, o Crispim teve um problema pessoal, se afastou da capoeira e eu comecei a treinar com o Romeu e com o Muralha. Com o mestre Muralha. E o Romeu, hoje ele está na Espanha, ele deu uma afastada da capoeira e eles estavam entrando no Capoeira Nagô aqui em São Paulo. Aquele período que teve um lançamento do Capoeira Nagô, enfim. E eu treinei com eles. Passado esse período, o trabalho acabou, eles foram embora, e a gente ficou meio que num limbo, assim, ó, o que você faz? O que você faz? Né? E eu era um adolescente, eu tinha 16 anos de idade, 15, e tava ali. Foi quando eu passei um pequeno período de 10 meses com o Xandinho, que os meninos dele eram todos meus amigos, a gente cresceu junto, mas eu vi que eu não me adaptei. E efetivamente, em 2006, eu passei a treinar com, na época, ele era professor Buscalonge. Então, 2006, o Busca. Eu falo Busca na intimidade, né? Mas o mestre Buscalonge, em 2006, mais ou menos julho, acho que é julho, ele entrou oficialmente no Grupo Muzenza, fez uma oficialização lá no Parque do Ibirapuera. E mais ou menos em novembro, eu adentrei ao trabalho do mestre Buscalonge. E eu tinha 16, quase 17 anos de idade. Cheguei uma criança ainda lá, né? Sim. E tô com ele até hoje. Dos 17 anos praticamente de idade até hoje, eu tô com ele. Vai fazer 20 anos que eu tô com o Busca. Se estabilizaram ali, viram um horizonte ali. Viram um horizonte. Tanto que eu vejo assim, ó. Eu vejo a minha trajetória, que eu acho que de todo mundo. Com fases, né? Infância, adolescência, vida adulta. E pra mim, até a adolescência da capoeira foi até eu entrar no Buscalonge. Caramba. Pra mim foi a minha adolescência na capoeira, dali pra trás. De 2006 pra frente começou a minha vida adulta na capoeira, porque a partir dali eu comecei a ver outras coisas com a capoeira, novos horizontes que eu não tinha visto antes. Viagens, sair do estado, de cidades. E a capoeira dá essa oportunidade pra gente. Eu falo assim também que eu conheci muitos lugares, viajei para muitos cantos do nosso estado capoeira, aqui, né? E outros lugares por conta da capoeira. Exatamente. Cara. E isso me abriu um olhar muito grande, até porque, falando da minha vivência, né? Eu sei que cada um tem uma vivência, mas a vivência que eu tive num grupo grande foi muito legal, porque quando eu cheguei no Mundial da Muzenza, pô, você sai do seu bairro e fala, pô, tem muita capoeira. Você chega num evento daquele. Você não é nada. Você não é um grão de areia no deserto, cara, né? Muita gente, muitas pessoas de outros países, muita gente boa jogando capoeira, um volume gigantesco de pessoas de cidades do seu país que você fala, nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade. Lá no interior do Pernambuco, enfim. E aí foi me abrindo um horizonte, pessoas que trabalham com capoeira, pessoas que não trabalham com capoeira, e você vai começando a ter referências e vendo oportunidades que possivelmente, se eu não tivesse saído do meu bairro, talvez eu não vislumbraria, né? Hoje a gente fala muito, quando a gente é empreendedor e cria um produto, a gente sempre pensa em como escalar esse produto. Para você não ser refém do seu próprio negócio. Porque às vezes você abre um negócio ali e aí tudo depende de você, né? Você não pensa em escalar, em transformar isso em algo maior. E eu acho que tanto o Burguês, da Muzenza, como o Abadá, né, o Mestre Camisa, os dois sempre... Muito antes de falar de escala, ele já tem esse modelo de negócio que é um negócio absurdo, igual você está falando. Você não tem noção da proporção que é tudo isso. Apesar de ser absurdo, você sabe que eu acredito que não farão mais grupos grandes como eles conseguiram. Cordão de Ouro, Abadá, os que já estão estruturados. Né? Eu acho que esses foram estruturados de acordo com o que aconteceu naquele período, né, da história. Foi possível, foi uma novidade, mas hoje em dia... Mas a habilidade também que eles tinham também... Né, você vê que eles são
eles estão em outro nível, né? São outro nível, Principalmente com no mundo certeza. da capoeira, né? Com Porque certeza. o mundo À da frente do tempo, né? Sim, À exatamente. frente do seu Essa tempo. foi a melhor palavra, né? À frente do tempo mesmo. Porque você vê que permanece até hoje e existe uma possibilidade de permanecer após. Uhum. E eu tenho essa visão. Talvez as pessoas... Talvez surja um novo movimento. Um novo modelo, modelo. Mas dessa maneira eu acho difícil. E eu acho que, igual você falou, eles estavam muito à frente do tempo para conseguir estruturar da maneira que eles conseguiram. Eu concordo. E fala um pouquinho do Tizil, cara. Por que Tizil? A gente fala sobre os pseudônimos da capoeira, a gente vem dessa tradição, né, de muitos anos. Eu vejo que alguns grupos ainda têm resistência, né, de manter essa tradição, mas em outros grupos se mantém. Como é que foi no seu caso? Algumas pessoas falam em relação porque às vezes o pseudônimo é meio pejorativo, cria mais chagas do que cria mais... No seu caso, como é que foi? Bom, eu acho que todas as pessoas da minha geração, que eu acredito que também sejam da sua geração, né, década de final de 80, 90 ali 2000... É quase impossível você sair do apelido pejorativo. Cara, foi isso que eu falei. Eu não sei se foi com a professora Adrianinha, mas o meu mestre, cara, ele não dava apelido pejorativo. É mesmo? Ele vinha com uma história. Ele criava... Tipo, ele conhecia algum personagem de um filme, de alguma coisa marcante. Ele vinculava você, e falava, né? Você lembra o filme, você tem os traços. E a gente ficava encantado com aquela história. Então, todo o apelido que ele dava, era muito bem aceito. Para todas as pessoas do grupo. Então, a gente não tinha isso de ser pejorativo, cara. Meu mestre, ele tinha... E meu mestre não tem estudo, cara. Jamais, nunca ouvi falar de bullying. Não tinha... Mas ele tinha esse feeling de fazer alguma coisa que fosse carinhoso para a pessoa. Que criasse um vínculo. Que bom. Aqui comigo. Não foi. Quando fala... Você vê que as pessoas, às vezes, quando não são capoeiristas e me conhecem, elas ficam até meio assim de me chamar de Tizil. Tipo assim, será que esse negão vai ficar bravo de chamar ele de Tizil? O Júnior aqui já tá... O editor da gente aqui tá meio... Como é que eu falo? Tizil? Meio tímido, meio tímido, né? E é engraçado que se tornou meu nome, né? Você sabe que a minha mãe faleceu em 2018, mas nem minha mãe me chamava mais de... Meu nome é Kelvin. Mas nem minha mãe me chamava de Kelvin. Ela falava, então, Tizil. Eu falava, você é minha mãe, você pode me chamar de Kelvin. Né? Mas o apelido surgiu logo no início da trajetória ali com a capoeira, pelo menos que eu me recorde. Eu pulava muito dentro da academia e corria, aquela coisa, né, dentro do projeto lá. E começaram a me chamar de Tizil, falando que eu pulava muito e gritava. Então eles falaram, parece Tizil, pô. Caramba. Passarinho pula, parece que ele pula pra trás e faz Tizil. E começaram a me chamar de Tizil e, pra variar, eu não gostei. E aí, como eu não gostei... Mas isso era quando você era criança? Quando eu era criança, ali logo um pouquinho de tempo. Assim. Com 7 anos e um pouco, 8, já tava com esse apelido de Tizil. E eu odiava. Eu ficava muito bravo. No mesmo período, assim, eu já não gostava. No mesmo período, acho que tá passando agora, à tarde... Estamos em 2026, tá passando nas novelas aí da tarde da Globo, aquela novela Terra Nostra, não tá? Sim. Naquele período tava passando a Terra Nostra a primeira vez. E tinha um escravo criança, que o nome dele era Tizil. Aí, o escravo criança, eu criança, os dois pretinhos, parecia... Aí eles começaram a me chamar mesmo de Tizil e eu passei a gostar ainda a menos, né? Então eu ficava muito bravo. Naturalmente foi ficando. E chegou um momento que você se habitua, né? Ficar nervoso você pior, fica porque pior. Aí que pega mesmo. Agora, hoje em dia, eu faço a questão que as pessoas me chamem de Tizil. Tizil, já coloca como ali o nome principal ali, pra né? você ter ideia, esse nome Tizil, o nome que eu uso até no Instagram, Tizil Capoeira, ele ficou tão marcado que eu registrei esse nome como marca. Que bacana. Eu tenho um registro de marca desse nome. Se alguém usar Tizil, eu posso até processar agora. Que bacana, legal. Você fortaleceu, né? Fortalecei. Transformou da água no vinho ali, né? Que legal, muito bom. Em que momento você percebeu que não seria só mais um praticante de capoeira, né? Você percebeu o seu talento com a capoeira? Gafanhoto, eu acho que isso daí acontece de forma natural. Tem até uma música que acho que eu não lembro de quem é, que ela fala assim, ó, comecei por brincadeira, comecei sem emoção, devagar a capoeira se tornou minha profissão. Uma coisa assim. E eu, pelo menos comigo, como eu falei, eu não gosto de enfeitar uma coisa que não existe. Tem gente que fala assim, meu sonho sempre foi viver de capoeira. Eu não gosto disso. Nunca tive
nunca tive esses pensamentos de criança e adolescente. Meu sonho é viver de capoeira. Eu acredito que isso foi acontecendo de uma forma natural. Até porque, antes de eu trabalhar efetivamente com capoeira, eu fiz faculdade de marketing. Então você tem 2 graduações? Eu fiz, mas eu não concluí. Sim, Ela sim. era tecnólogo e eu parei no 3º semestre. Tá. Faltava 1 para acabar e eu parei e comecei a educação física. Então, Mas eu vejo assim, você na capoeira, você tem uma habilidade muito grande com marketing. Eu acho que então, pouco tempo que você fez, mas te deu muita que assim, bagagem ainda, né? desde sempre, eu sempre gostei muito de filmar, me filmar treinando, me filmar jogando fotos. Meu pai gostava muito disso. Então, não sei se eu peguei isso dele, porque ele sempre tirava foto da gente. Tanto que eu tenho foto de todo o percurso da capoeira. Que legal. Do primeiro batizado, meu pai sempre foi tirando foto, ele sempre gostou. E era uma época que a máquina não era barato. Não também, era barato, mas caro. meu pai tinha aquelas máquinas de filme. Sim, sim. Então, tinha várias fotos da família. Então, eu sempre gostei, acho que por conta disso. Então, ao decorrer do crescimento, eu sempre fui tirando foto, vídeo. Eu sempre gostei de estar ali de frente. Mas não para mostrar. Os vídeos eu gosto muito de ver para ver onde eu tô errando para poder melhorar. Sim. Então, às vezes eu vejo um vídeo de jogo, a minha esposa mesmo fala: "Meu, você não cansa? Ah. Você já viu 10 vezes esse jogo?" Eu falo: "É que eu já vi aqui 3 possibilidades que o cara podia ter me pegado, eu preciso treinar aqui." Exatamente, eu faço isso também. Né? Então, assim você vai evoluindo. E eu fiz essa faculdade de marketing e antes dela eu trabalhava com outras coisas. Eu trabalhei como auxiliar financeiro, auxiliar de escritório, como... Hoje é motoboy, é office boy, né? Enfim, fiz vários outros trabalhos. Trabalhei em loja de material de religiosos da minha tia. Fiz vários outros trabalhinhos até que chegou um dia que eu decidi trabalhar com capoeira. Porque nesse percurso eu trabalhava com uma coisa, trabalhava com capoeira. Parava e voltava para outro trabalho. E teve uma pessoa importante na minha vida que ela falou assim para mim: "Tizil, você precisa tomar uma decisão." E ela fez desse jeito, ela abriu a palma da mão e falou assim: "Ó, você tá aqui no centro. Aí o universo e tudo que você acredita, você fala assim: eu quero trabalhar com capoeira. Aí esse universo programa assim: ó, vai aparecer o gafanhoto que vai te ajudar aqui, essa pessoa vai te contribuir aqui, aqui, assim." E você vai caminhando e daqui a pouco você fala assim: "Não quero mais ser uma capoeira, não. Eu quero ser auxiliar financeiro." Aí o universo remodela tudo, você volta lá do ponto inicial e começa um novo caminho. Agora eu vou pôr essa pessoa. Aí você fala que não quer mais e eu tava nessa. Ele falou: "Então você precisa escolher um caminho e seguir, dando certo, dando errado, todo, e vai pra frente." Senão você não concentra em nada, dispersa muita energia em Exatamente. várias coisas e não consegue focar Exatamente. em algo, né? Foi a partir desse momento, fora as conversas pessoais com o mestre Buscalonge, minha família, que foi quando eu falei: "Meu, então eu vou parar essa faculdade de marketing, vou trabalhar com capoeira", porque eu já tinha feito alguns trabalhos em escolas, paradas. Mas você nunca pensou em associar, você nunca usou o marketing para te ajudar na capoeira? Nunca foi esse seu pensamento? De Porque bate no meu pronto. caso, da graduação em educação física, eu pensava em usar a educação física para capoeira. Eu sempre tive esse pensamento. No caso da educação física, eu já pensei Sim. especificamente em dar aula de capoeira. Certo. Mas o marketing nunca veio associado dessa maneira. Ele Tá. foi mais intrínseco, assim, sabe? Tava dentro de mim e foi expandindo. Conforme eu fui entendendo mais, aí aqueles conceitos que eu já tinha visto foram fazendo mais sentido porque eu já estava realizando de trabalho. Que legal. Que bacana. Então, um cara tem 2 graduações aí, não é para poucos, né? Isso Uma e ajuda meia, bastante. vai. 1,5, vai. E você, na sua formação em educação física, e você tem especialização em psicomotricidade, Tenho. isso te ensinou, melhorou a sua forma de ensinar capoeira? Como que melhorou? Eu acho que a forma de ensinar capoeira contribui muito, mas mais do que contribuir na forma de ensinar, eu acho que a graduação ela contribui muito para o seu olhar para o mundo, para as possibilidades de vida, de trabalho e N outras coisas que é natural. Conforme você está realizando a graduação, você vai expandindo o seu olhar, seu conhecimento, assim como foi para mim, por exemplo, adentrar um grupo grande e eu ter outros olhares porque eu estava num lugar que me abria o olhar. Eu acredito que a graduação é a mesma coisa para qualquer um. Certo. E não é de educação física. Qualquer graduação. Qualquer graduação que você deseja fazer. Tanto que eu falo que, assim, para você trabalhar com capoeira, você precisa ter uma graduação em educação física? Hoje 2026, pela lei, não. Mas é importante? É. Se você não quiser fazer, é um direito que você tem. Mas se você puder, faça.
faça porque vai te abrir muitos olhares e vai abrir oportunidades. Exatamente. Tanto que hoje eu tenho locais de trabalho que provavelmente, se eu não tivesse a graduação em educação Você não física, estaria. provavelmente eu não estaria. Abre muitas portas. Isso Muito. aí eu sempre falo. E o seu olhar, ainda te cortando, como você falou, o seu olhar para ministrar aula muda muito. Não tem como. É inevitável. E aí A didática ali, é tudo que você vai construir. O conhecimento de corpo, Sim. não tem como. Aí a gente entra até numa polêmica que é, mas, pô, precisa fazer educação física para teoria de corpo? Não, e sim, porque você vai ter um conhecimento de corpo pedagógico, de N fatores que influenciam a prática de quem está realizando aquela atividade, que modificam muito a sua aula. E agrega muito valor a isso. Agrega muito valor. E agregou valor, você pode cobrar mais. Exatamente, porque não dá para você achar que você merece mais, ganhar mais, sem oferecer algo diferenciado, algo a mais. né? E o valor é o que a gente sempre costuma falar. Preço é diferente de valor. É totalmente né? diferente. Porque quando você consegue demonstrar ali, por exemplo, o Crispim, tenho certeza que o que você aprendeu no projeto era uma coisa, mas você viu que o Crispim tinha alguma coisa diferente mais. que valeria pagar E por outra, aquilo, né? nesse período que você citou do Crispim, além do ensinamento, não tem como. O ambiente era outro. Era uma academia que tinha tatame, tinha Mais a estrutura né? que influencia em toda essa questão de atribuição de valor, né? Entendi. E você tem um projeto, né, que é o Vem Viver a Capoeira, né? E nasceu de visão, né, ou de necessidade prática? Fala um pouco sobre esse projeto, como é que ele funciona. O Vem Viver a Capoeira, na verdade, ele é o evento que a gente realiza de 2 em 2 anos, que é um evento de graduação, que a gente entrega as graduações, enfim. E ele nasceu da necessidade de realizar um evento com uma cara minha. Então, o meu mestre já realiza o Hora de Vadiar, que é campeonato e evento de graduações. E aí eu falei, pô, eu quero fazer um evento. Eu já tinha aberto minha academia em 2016, minha escola, né? E em 2017 eu fiz a primeira edição. E aí ele falou, Dzil, precisa dar um tema para esse evento. Só batizado e troca de cordas, 1, 2, 3... Dá um nome. Que legal. Isso cria uma identidade. Cria uma identidade. Né? Muito bom. E aí eu... Tá vendo como é que o marketing faz toda a diferença? Faz total diferença. Nem todo mundo pensa. O que a gente mais vê quando a galera vai fazer um evento de capoeira é batizado e troca de cordas. Exatamente. Tipo, não cria uma identidade. Não cria uma aquilo. identidade. Bacana. E aí a gente vai daqui, vai de lá, pensa daqui, pensa de lá. Eu não lembro nem como. Eu sei que surgiu o nome Vem Viver a Capoeira. O que você achou? Achei legal e tal. Muito bom. Gostei do E nome. ficou um nome bacana, né? E aí, depois disso, a gente faz esse evento de 2 em 2 anos. E a ideia desse evento, no primeiro momento, era unificar os locais que a gente tem de aula para fazer um evento só maior. Então, na primeira edição, a gente juntou 4 escolas que a gente tinha, que aceitaram, porque tem escolas que, não quero, e não é uma obrigação, mas das 4 que aceitaram, a gente fez um evento com 180 alunos. Grande. De rede privada, naquele momento. Mais os alunos da academia, e trouxemos capoeiristas do Brasil inteiro, fora toda a galera de São Paulo que participou. Foi um evento bem legal. E depois de lá pra cá, de 2 em 2 anos, a gente realiza... Quando faz o primeiro, vê os perrengues, vê os pontos de ajustar, o restante fica mais tranquilo ali. Posso né? ser sincero, o meu primeiro evento maior, eu já vinha fazendo pequenos, em escolas, isso, aquilo, mas esse evento maior, e aí vem a diferença de quando você tem um local, que você vem de um local estruturado e com boas orientações. Não foi tão difícil, porque os Horas de Vadiar do Mestre Buscalonge, eu sempre fiz parte da equipe de organização. Então, muitas coisas que a gente já realizava lá, eu aprendi e só peguei e apliquei. E ao decorrer do tempo, fui pondo o meu jeito com a minha equipe. Tanto que, por exemplo, o nosso último evento foi ano passado, 2026. Nesse último evento, o evento já tem um logo próprio. Tem uma logo própria do evento, tanto que o banner do evento é o logo do evento, o banner do chão é o logo do evento. E aí, com um trabalho mais organizado, mais estruturado, a gente faz um evento que eu tenho equipes por setor, né? A equipe da organização de limpeza, tem a equipe que entrega as camisetas, tem a equipe dos deslocamentos, tem a equipe da alimentação. Então, eu não faço nada, na verdade. Eu só administro. Mas é muita coisa, porque você tem que ter a visão global de tudo aquilo, né? Sem você não vai funcionar aquilo. E aí eu tenho um trabalho muito que eu não gosto de obrigar, né? Eu não obrigo ninguém dos alunos. A galera que participa da organização, eu falo, quem quer participar para ajudar? Quem puder,
eu vou organizando com quem pode. Aí, dessa maneira, todo mundo quer. Todo mundo quer, o pessoal quer. Eles se sentem engajados na causa engajados. Ali, né? Porque é um momento importante, eu acho, de todos vocês. Exatamente. Ali. Aí eu faço as planilhas de quem tem que buscar alguém no aeroporto, quem vai levar para almoçar, que horas vai. Aí essa organização é minha, né? Quem faz isso, quem faz aquilo, e aí quem recolhe, quem arma o birimbau se estourar na hora do evento. E o outro não pode fazer essa função, porque é sua, se você me atrapalha. Exatamente. Quem põe a cadeira, quem tira a cadeira, eu sou meio chato com a organização. Mas parece que é fácil, não é fácil. Você precisa uma visão global que tem que ter de tudo isso. Não é fácil, tem que ser bem organizado. E conta pra gente um pouquinho, o cara, ele tem uma trajetória internacional fantástica também, com workshops aí, né? Com seminários de capoeira. Quando você sai pra fora, o que a galera gosta mais de consumir sobre a capoeira? Qual a visão que eles têm? Por que te convidam? Olha, tem uns 4 anos que eu não viajo pra fora, por conta da minha rotina pessoal aqui, que muitas vezes é... Questões familiares também, né? Tem filhos agora, muda um pouco o cenário pra gente. Né? E eu acho que tem que valer muito a pena pra você sair pra fora, porque quando você viaja pra fora, a primeira vez é uma coisa, a segunda é outra, a terceira é outra, e cada vez vai fazendo menos sentido se não é tão profissional. Na primeira vez você não precisa... Se deixar, você paga a sua própria passagem para lá. Na 10ª, você já fala, pô, não faz muito sentido se não for uma troca profissional. Porque muitas vezes, se você tem um trabalho estabelecido e organizado aqui no Brasil, você tem que organizar muitas coisas para poder viajar. Muito. Por exemplo, eu tenho aulas a semana inteira. Quem vai ficar no lugar dessas aulas? Eu preciso pagar. Exatamente. Será que o que eu vou pagar aqui vai compensar o que eu vou ganhar lá? Às vezes não. Aí às vezes não compensa, às vezes não vale a pena por esses quesitos. Mas até os momentos que eu fui mais, a galera sempre busca muito aulas técnicas, né? Aula de entrada, de saída, ou de uma movimentação. Ultimamente eu tenho visto que as pessoas variam bastante em aulas que envolvem a musicalidade, que envolvem culturas populares, mas eu acho que o carro-chefe sempre vai ser realmente essa busca da técnica, né? Até porque a técnica, ela, pra mim, ela tem muito da visão, porque às vezes o martelo que eu aplico não é diferente do seu, mas a percepção da aplicação em determinado momento, às vezes eu tenho de como que eu vou encaixar o martelo, passando a linha do abdômen ou não, se tem uma efetividade. Aí são pequenos detalhes que fazem diferença. E até o tempo de aplicar, porque a gente percebe que a capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Então eu tô jogando com o Tizil aqui, eu tô analisando o jogo dele e eu sei o grau de conhecimento que ele tem. E se eu aplicar um martelo de qualquer jeito, certeza que eu vou tomar uma banda e uma rasteira. Então a gente pensa nessas estratégias. Como é que eu vou aplicar um golpe que eu vou pegar ele em um momento que não vai, o tempo de reação dele vai ser menor, né? E às vezes o tempo de... Eu penso muito assim, às vezes você tem uma aula de alguém, seja minha, seja sua, seja de quem for, fora ou dentro do Brasil, que você fala assim, puta, essa aula é muito simples, ou eu já fiz, mas às vezes um detalhe, pode ser que tudo você fala assim, eu já fiz tudo, mas um detalhe que aquela pessoa deu pra você numa aula, às vezes faz diferença em muita coisa. Isso é em curso também. Às vezes tem curso que você faz, que você vai estudar, que você fala assim, puta, já fiz. Mas, nossa, essa linha valeu pra mim o curso todo. Exatamente. E eu tinha um professor na graduação que falava assim, que quando você olhar com tristeza que nada sabes, você terá passado pelo primeiro processo do aprendizado. Então, às vezes você estuda, sabe muita coisa e chega uma hora você fala, cara, é tanta coisa nova que é pra aprender, eu não sei nada. Eu achei que eu sabia alguma coisa. E às vezes você vai pra um workshop de capoeira, você vai falar, o cara vai falar o quê? Uma vivência lá, eu já treinei pra caramba, não tem nada de interessante. E aí você se engana. Sempre tem um olhar. Sempre tem um negocinho que você fala, valeu a pena tudo que eu... E dentro disso eu ainda acho que o presencial, nesses momentos, não substitui... O online não substitui o presencial. Porque tem coisa que é muito de energia, tem coisa que surge só na hora porque tá rolando, igual aqui, ó. Sim. Tá rolando, aí de repente você fala, putz, isso. E no presencial é diferente. Faz toda a diferença mesmo. E o cara, ele participou do MVB, né? Que é o Volta... VMB, que é o Volta ao Mundo de Bambas. E hoje é considerada a Série A da capoeira aí, né? Que é uma referência no mundo da competição da capoeira. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu esse convite aí? Foi muito bacana, né? Eu acho que foi muito legal, porque a gente participou da primeira edição
E aí a gente ficou conhecido como a edição dos Galácticos. Galácticos. Quando foi? Foi em 2022. 2022. Na época da pandemia. Pós, né? Que a pandemia acabou ali em 2021, então 2022 já tava mais Todo mundo liberado. sedento ali pra fazer alguma coisa. Vamos arrumar uma briga aqui, vai. Foi mais ou menos isso. Mas assim, foi muito legal, cara. Foi uma coisa muito bacana, porque eu acho que ofereceu muito uma divulgação muito diferente em questão de campeonato do que todos os grupos, de forma geral, estavam habituados, né? Até, eu acho que principalmente na questão de estrutura de entrega ali, de marketing, da imagem dos atletas, na primeira edição, pelo menos, né? Da imagem dos atletas, vídeo de divulgação, várias coisas que foram muito interessantes. Até a própria estrutura do evento é diferenciada. É diferente. Né? Para vídeos, para dar uma visibilidade Isso, muito dá uma grande, visibilidade né? muito grande. E foi uma... E a gente foi, entre aspas, né, escolhido pelos resultados naquele momento. Quem era referência, e você já tinha ganhado vários títulos, já, né? Todos que estavam ali já tinham tido títulos de competições com relevância, né? Certo. Então foi muito interessante. E eu percebo assim, os grandes grupos, normalmente eles têm, que nem o Muzenza. O Muzenza tem o Mundial da Muzenza, o Abadá tem o Mundial do Abadá. Meio que vocês são mais fechados ali. Como é que você teve essa visão de, não, pera, eu vou fazer alguma coisa que não faz parte deste movimento? Como é que foi essa atitude sua aí? Eu não sei como funciona especificamente dentro lá da Abadá. Mas falando da Muzenza, nunca fomos fechados. Porque eu sempre participei de campeonatos fora, que não era do grupo. Que não eram do grupo. E os eventos do grupo também, eles sempre foram mundiais com essa nomenclatura, mas eles sempre foram abertos. Poderiam vir assim como, por exemplo, a gente teve em 2015 o Máscara, que ganhou na categoria de contramestre, ele era da Cordão de Ouro. Né? Então, na Muzenza, pelo menos, nunca foi fechado. E até hoje não é. Mas foi uma experiência bem legal. E para mim não foi, aspas, diferente, porque eu já participava de vários outros grupos. E em algum momento a competição te afastou da sua essência da capoeira? Você via que tinha algum olhar diferenciado ali? Não. Olha, comigo não. Porque eu sempre gostei muito de ser capoeirista. E gosto até hoje. Então eu sempre gostei de pôr a mochila nas costas e ir pra roda. Então, até porque eu acho que eram momentos diferentes. E ainda... é complexo. Ainda hoje, eu não acho que as pessoas deveriam se desvincular dessa essência por conta da competição. Certo. Até porque eu acho que ninguém consegue viver de competição para fazer isso, hoje em dia. Qual é o cara que fala, eu ganho 10 mil por mês, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada com a capoeira, e posso só treinar? Mas do jeito que está sendo organizado, hoje, provavelmente está vindo empresas, patrocínios. Será que não há uma possibilidade mais para frente de ter essa... Eu vou falar de algo polêmico, né? Como sempre eu costumo vamos fazer falar. Polêmica. Eu acho que é um processo interessante, que vai trazer sempre algo bom para a capoeira, traz benefícios, mas nesse momento eu não consigo ver uma empresa que banque algum atleta nesse nível. Até porque a gente tem atletas olímpicos que não conseguem isso. A gente tem atletas olímpicos que não as acontece bolsas, isso. Né? Que são vergonhosas. São vergonhosas. Então, assim, se nesses esportes olímpicos não acontece isso, eu acho que muito difícil a gente conseguir isso, pelo menos hoje, na data de hoje, eu vejo muita questão do hype, né? Porque tem algumas modalidades olímpicas que a gente sabe que no Brasil não tem tanta expressão, né? E a gente vê que a luta tá num hype bacana, e o MMA, de certa forma, ganhou grande visibilidade na mídia, e a capoeira meio que tá se organizando. Então, né? Agora, quem vai virar um entrevistador sou eu. E qual o retorno que a capoeira dá para uma empresa? Exatamente. As pessoas, os atletas... Né? Um jogador do Corinthians, ele compra uma camiseta de R$500 na loja do shopping? Compra ou não compra? Sim. E o da capoeira, ele compra uma camiseta de R$500? O teu público é meio diferenciado, né? Compra ou não compra? Provavelmente não. Tem coisas que as pessoas falam assim, o Tizil bate muito numa tecla, mas a resposta é muito clara para quem tem gente que não quer enxergar. É muito sim, não quer. Não é que nem agora. Compra ou não compra? Cara, não compra. Se eu botar uma camiseta de capoeira muito top, com uma marca Y do VMB, quem compra uma camiseta do VMB de R$500? Não compra nem do VMB, nem da Muzenza, nem da Abadá, nem de lugar nenhum. E aí, nesse contraponto, às vezes eu falo, a empresa às vezes tem esse olhar e fala, não estamos tendo retorno. Será que vale a pena investir? É um problema, que é problema de
totalidade. Exatamente. Você foi consagrado a contramestre, né, pelo mestre Buscalonge, em um evento grandioso. O mestre burguês estava presente ali. O que esse momento representou para você? Que, querendo ou não, ali foi um momento muito especial, né? Foi um momento muito especial. Em todas as minhas graduações, desde a corda de instrutor, eu tive o privilégio de ter a presença do mestre burguês em todas elas, né? O mestre burguês é uma referência do nosso grupo, da capoeira, enfim, da capoeira, né? Da capoeira. Mundo, né? E foi muito, muito gratificante ter ele ali. Mas além dele, como logo no início você falou, a gente tinha muitos capoeiristas de outros locais do Brasil e muitos amigos de referência da cidade também, né? Mestre Chocolate, enfim, tinha uma galera que estava lá. E o momento foi muito especial porque nesse dia o mestre Buscalonge, ele é um compositor também. Eu vi, ele faz o samba de roda, algumas coisas também. E ele tem um CD gravado também, enfim. Mas nesse dia eu lembro que eu brinquei com ele, né? Aí eu tô com ele há muitos anos, então ele conheceu toda a minha família, casa, tem uma proximidade. E eu falei pra ele assim, em algum momento ali na semana do evento já, eu falei, Busca, só se não me fizer chorar na formatura, hein? Eu brinquei. Cara, no dia da formatura, ele fez uma música pra gente. Que legal, cara. Ele fez uma música. E aí ele cantou essa música na hora da formatura, foi bem legal. Aí eu não aguentei, eu chorei. Que aí, cada estrofe da música era um trecho de um dos formados. Então, na primeira estrofe, ele falou sobre a esposa dele, que estava se formando contramestre. Na segunda, ele fala de mim. Como que é? A parte que era assim, como que é? A música era assim, no dia de formatura, meu birimbau chorou, foi de alegria que meu birimbau chorou. Agora, o meu trecho eu não lembro, cara, de cabeça. Mas ele falava da minha mãe, que ela tava orgulhosa. Comecei por como que é? Começou por brincadeira, começou sem emoção. Hoje... Puta, eu não lembro. Aí ele fala do profissão capoeira, que a capoeira virou minha profissão, enfim. Aí nessa hora eu choro quando ele fala que minha mãe tá no céu orgulhosa e tal. Então foi muito gratificante, assim, ele ter feito essa música pros formados e tal. Foi muito legal. Imagina, você é louco. Que orgulho também, né? E você também, o cara, ele foi capa da revista Capoeira, né? Puta, cara, hoje, né, nós temos as redes sociais, o Instagram. Olha lá, o homem, né? Nossa, essa foi... Cara... Isso daí era o auge da capoeira antigamente. Você saía na revista, todo mundo consumia. Era um produto que era o que a gente tinha, revista, era o ápice, né? E o cara tá na capa, ele não tá nem... Eu participei da revista Capoeira já, mas era matéria lá com o meu grupo, na época do Camugirê e tal, e eu fiquei... A capa foi... Cara, tá lá, e aí, meu? Como é que foi esse momento pra você de visibilidade? Porque era o Instagram da nossa época, era essa revista aí, né? O que acontece? Essa revista eu tive o privilégio... Essa foi a última que saiu. A última edição. A última. Na última. Teve um campeonato, eu tava com corda de instrutores nessa edição aí. O Adriano, ele faleceu, né? O Adriano, que é o dono da revista. Não. Ele chegou a falecer tem pouco tempo. E ele era capoeirista ou ele era da parte de marketing também? Ele era empresário, mas ele não era um capoeirista de treino e aquilo, mas gostava muito da capoeira. O Adriano fez um campeonato em Minas Gerais que chamava Troféu Revista Capoeira. E a premiação desse campeonato era sair na revista Capoeira na matéria O Menino é Bom, bate palmas pra ele, que era o que todo mundo queria, né? Imagina. Você deve ter treinado igual louco. Nossa, treinei muito. Mas assim, pra você ver, nesse período aí, foi muito legal, porque as pessoas que estavam no júri também foi complicado. Porque era um júri muito mais capixaba, Tucano Preto, Catitu, enfim. O Tucano Preto foi 2 vezes campeão mundial pelo Abadá, né? E foi também revista Capoeira Menino é Bom, né? Legal. Então, assim, tinha uma gama de mestres de referência da capoeira mundial no júri desse campeonato, que você fala, caraca, mano, olha os caras que estão julgando a gente, né? E foi muito legal, participei, ganhei, e foi uma alegria muito grande. Só que essa revista que apareceu ali, a capa, ela não saiu impressa. Ele tinha parado, depois ele voltou, e ela saiu no formato digital. E aí saiu desse jeito. Ele falou, vai sair a impressa acabou não saindo, mas foi dessa maneira que saiu a revista, mas pra mim tem um quadro disso na minha academia, Imagina, cara, que visibilidade, né? De certa forma, isso impactou na sua carreira de uma maneira... sempre impacta. Eu acho que nada é o grande ápice,
porque eu acho que tudo é a construção de muitas coisas, para todo mundo, né? Sim. Isso contribui um pouco mais, isso um pouco menos, isso um pouco intermediário, esse um pouco mais. E a gama disso tudo constrói você. Mas com certeza tem um papel muito importante nessa trajetória, né, meu? E hoje com as redes sociais, a gente sabe que ficou muito mais fácil ganhar nome, mas Aham. está extremamente difícil de sustentar. Sim. E você, como eu falei no início, você vem se sustentando dentro da capoeira, atravessando todas essas gerações, desde a revista, hoje nas Verdade. redes sociais. Porque hoje é muito fácil você ter milhões aí de seguidores, a galera compra seguidor, né? E aí você vê, mano, é muito fácil você ver quando a pessoa comprou o seguidor, porque o cara lá tem 200, 300 mil seguidores, aí ele posta alguma coisa, tem 3 curtidas, 5 comentários, o cara são seguidores que não seguem a pessoa, né? De Que não verdade. tá ali. E o Tizil, qualquer coisa que ele posta, cara, uma enxurrada de comentários, de gente engajada, participando, gente batendo nele, gente defendendo ele. Hater pra Rei, caramba. Mas a gente percebe que ele construiu de uma maneira sólida. Como é que é isso? Qual a sua visão em relação a essa diferença hoje das redes sociais Tá. para dar nome e muita gente não se sustenta com isso? Eu acho que. Acho que vou falar de trás pra frente. Sobre o nome, eu concordo com você. E eu vejo isso diariamente nas viagens. Eu já encontrei algumas pessoas em viagens que você vê que na rede social você fala, porra, brabíssimo. Aí você vê presencialmente você fala, porra, mas não jogou na roda, cara. Sério? Mas não é treinado, meu. Falta alguma coisa. Falta. Não é completo, né? Porque aí você fala, puta, na rede social é de um jeito que capoeira não tem como. Você se apresenta na roda. É. Isso não vai mudar. Você pode ser o bala na internet, na hora da roda. E não tô falando que você tem que brigar, tô falando de jogar. Jogar o jogo. Então tem coisa que você fala, meu, não é. Agora, sobre a internet, ela facilita muito. Eu acho que quem tem facilidade, consegue se adaptar ali, é uma coisa muito legal de você utilizar. Porém, como você falou sobre esse posicionamento, eu tenho um posicionamento que ele foi sendo construído. Eu comecei a fazer conteúdo efetivamente em 2018. Tinha 3 mil e poucos seguidores, e aí eu comecei a partir de uma mentoria que eu fiz em marketing, com um cara que hoje ele é meu aluno de capoeira, que é o Júlio. Que bacana. E ele é focado nessa área, e aí foi começando com conteúdos mais de entretenimento, postando. Aí, fora que me fortaleceu. Aquele monte de vídeo que eu gostava de gravar. Você tinha ali de Eu tinha material. Eu ainda tenho muito. Tem muito material que eu nem postei. Eu tenho uma pasta com 430 perguntas que eu ainda nem coloquei, que eu já respondi ao decorrer do tempo, que eu respondo e guardo, respondo e guardo, respondo e guardo. Eu tenho material para mais de um ano se eu não quiser gravar nada. Então eu tinha muito material. Aí eu comecei a postar os vídeos de jogo antigo, de campeonato, disso, recente. Foi começando a crescer. Até que a gente chegou em uma dessas mentorias, numa conversa, que o Júlio falou, dizia, agora, e aí? E a gente começou a falar sobre o meu trabalho com as escolas. Foi o momento que eu comecei a fazer psicomotricidade, e eu comecei a fazer um conteúdo sobre psicomotricidade aplicada à capoeira. Então eu comecei a trazer... Riquíssimo isso, cara. Isso. Muito rico isso. Aí eu comecei a trazer esses conceitos, e depois a gente começou a ver como eu trabalhava com a capoeira, e eu comecei a pôr no papel. Essa parte mais burocrática, como que você chega na escola, negociação, contrato, em várias coisinhas que acontecem dentro desse ambiente, e a gente começou a trazer para esse conteúdo de profissão capoeira, para trazer essa mentalidade. Que ele falava, Tizil, mas como que você consegue ganhar dinheiro, meu, desse jeito? Mas como que você negocia quando você viaja? Meu, como que você consegue? E aí a gente foi pondo no papel, até que eu fiz o curso, comecei a pôr mais conteúdo nessa linha, e a galera foi gostando. Porém, eu acho que realmente o conteúdo que eu faço, ele é bem difícil. Porque eu tenho o maior respeito pelas páginas, mas o conteúdo ele é difícil porque se eu postar só jogo, é entretenimento. É muito fácil. Eu sei quando eu quero bombar um vídeo, eu boto um corte lá de pegou ou não pegou. Vai rapidão, Vai né? rapidão, mas essa conversa que eu faço ali, gostando ou não gostando, hora mais, hora menos, é difícil ter 100 mil. Às vezes eu me sinto com 1 milhão de seguidores pelo conteúdo que eu faço, porque é muito difícil você crescer com esse conteúdo. E você, hoje, eu tava vendo nas suas redes sociais, tem quase 100 mil, falta um pouquinho pra bater 100 mil, né? O que acontece? Lembra que você acabou de falar sobre posicionamento? É isso, o posicionamento é isso. Ora você cresce mais, ora as pessoas não vão gostar do que você está falando e vão deixar de seguir. E aí vai variando. Então eu já cheguei ali aos 100 mil, 100 mil e 100 e caiu.
Por quê? Hora eu falo algumas coisas que agradam mais, hora eu falo alguma coisa que agrada menos, a pessoa deixa de seguir. Mas o canal é seu, você precisa falar Eu o que falo- você acha que eu é falo o que eu pertinente. acho que é pertinente. É. E eu sou muito seguro das minhas opiniões. Até porque eu costumo falar assim, Gafanhoto. Eu acho que eu tô com moral pra caramba, né? Com a capoeira. Por quê? Eu dou as minhas opiniões, às vezes parece que elas são a verdade absoluta, pô. Ela é minha opinião. Sua opinião. E Agora, eu percebo que você deixa muito claro, é minha Isso, opinião. você não precisa concordar. Não é verdade absoluta. E mas isso foi a minha criação, né? Eu respeito muito a opinião de quem é contra. É dela, eu posso não concordar, mas eu acredito que eu preciso respeitar. Sim, sim. Mas o problema é que, às vezes, no contrário, as pessoas não conseguem respeitar a minha, né? Aí não dá. Aí fica desproporcional, né? Mas aí o que eu queria saber exatamente, você tendo 100 mil seguidores ali praticamente, muda a sua responsabilidade como capoeirista? Porque você tem uma galera que quer saber o que o Tizil pensa, Sim. o que ele fala. Eu acho que muda, tem que ter um cuidado, muda pro bem, muda pra um lado também não tão positivo, porque assim, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que criticam muitas coisas, e é normal, e outra, deixo uma dica aqui pra todo mundo que tá assistindo. Tem que ter uma habilidade, uma inteligência emocional muito grande pra fazer conteúdo na internet, senão a pessoa pira. Sim, sim. Tem que ter esse cuidado. Principalmente quando chegam os haters ali te batendo, né? Exatamente. Eu tenho isso muito tranquilo comigo. A pessoa pode falar o que ela quiser. Meu, tá tudo bem. E se eu achar que tá me ofendendo demais, eu bloqueio e ela não me vê nunca mais. Acabou. Eu costumo falar que ela perdeu a oportunidade de ver o meu conteúdo, porque perde a oportunidade. Mas, cara, tem uma responsabilidade muito grande. E olha como isso é legal. Eu já tive pessoas aqui falando que não gosta, isso, aquilo, mas no contrapartida, em viagens ou escritas, eu também já tive pessoa falando assim, Tizil, eu comecei a fazer faculdade por sua causa. Que legal. Mano. Tizil, já estou fazendo psicomotricidade por sua causa. Tizil, comecei a ganhar dinheiro com capoeira e nunca pensei que eu ia ganhar dinheiro com capoeira depois que eu comecei a escutar algumas coisas e pôr em prática. Enfim, então sempre... E eu acho que em tudo vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, mas tem que ter um cuidado, porque realmente influencia sim. Bacana. Já pegando o seu gancho aí, uma das coisas que ele fala bastante nas redes sociais é sobre profissão capoeira. Sobre né? profissão capoeira. Ele tem muito engajamento em relação a esse tema. E hoje, dá para viver bem disso no Brasil? Ou a pessoa precisa... Tem aquela questão da valorização, né? A gente sabe que às vezes você tem muito valor, mas você não está no ambiente que te valoriza. Sim. Às vezes talvez mudar o ambiente faça mais sentido. Exatamente. Então, como é que seria isso para você? Cara, eu acho que dá pra viver de capoeira, dá pra viver bem. Claro, a gente vai ter nuances aí de regionalidades, né? Às vezes o cara tá lá no interior do Pernambuco e de repente lá é mais difícil do que pra mim que tô aqui na capital, em São Paulo. Eu sei desses detalhes. E dentro da própria capital, de repente, você tá numa área nobre ou numa área mais periférica. Tem todas essas dificuldades. Mas eu também me pergunto assim, o cara consegue sobreviver ganhando um salário mínimo trabalhando de segunda a sábado, das 8 às 18? Tem tanta gente que sobrevive assim. E normalmente o cara trabalhando com capoeira, se ele tiver a mínima vontade de aprender, investir um pouquinho em conhecimento, eu não estou falando de fazer faculdade, não. Um pouquinho em conhecimento e correr um pouquinho atrás, ele vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Exatamente. E assim, se você duvida, pode conversar com qualquer um que trabalha com capoeira que você vai falar, ele não tá malucão, não. Não, tá não. Mas dá. Porque, querendo ou não, você consegue organizar. Se você trabalha por hora-aula, né? Você vai trabalhar, igual você falou, menos horas durante a semana. Menos horas durante a semana. Você vai ter ali mais tempo para se organizar e vai ganhar Exatamente. mais. Apesar que eu não trabalho por hora-aula. Você trabalha já por pacote, né? Por pacote. Eu acho mais... Mais previsível para você. Previsível. E tanto para quem vai pagar, tanto para quem vai receber, né? E a hora-aula é complexa, né? Porque se o cara decidir, sei lá, dar aula numa escola, e ela fala assim, hoje a gente não tá afim de ter aula de capoeira. E acontece, hein? A capoeira é desvalorizada, a gente não tá afim, hoje tem reunião, hoje pronto, não precisa vir. Depende, você tem que amarrar bem o contrato ali. A gente fala por hora-aula, né? Por exemplo, na escola a gente ganha, Isso, pelo menos por uma hora-aula. escola, por hora-aula, mas é tudo amarradinho, tem uma questão mensal. Mas ali de isso na quantas horas. formalidade. Sim, A aula sim. de capoeira não tem formalidade. É. Então você consegue organizar melhor. Sim. Aí entra aquela questão que a gente fala sobre valorização. Se o cara não tem a mentalidade de se valorizar, ele aceita qualquer coisa que a instituição te oferece. Não dá. E eu conheço gente que dá aula por R$100 por mês. Assim como tem professor que ganha 3 mil no mesmo lugar.
Aí é a questão da mentalidade, trabalho de mentalidade. Que aí quando eu falo na internet, tem gente que bate, mas bate porque não vive isso. Porque se viver, fala assim, porra, mano, realmente é complicado, Tizil. Você, nas suas redes sociais tem uma fala sobre projetos sociais gratuitos, né? Uhum. Qual que é o principal problema que você enxerga neste modelo? Então, quando eu coloco os posts sobre isso, as pessoas, por algum motivo, elas entram na veia delas assim de uma maneira muito forte, né? E eu costumo deixar claro, como eu falei logo no início, com a maturidade, com o tempo fazendo conteúdo. E só completando a pergunta, sem te cortar, eu falei de projetos sociais gratuitos, mas de capoeira, de né? Capoeira. Tem vários outros projetos sociais, mas o foco aqui é na capoeira. Eu acho que a grande questão dos projetos gratuitos de capoeira é que, assim, eu vou me alongar, mas eu vou tentar ser rápido. Eu não sou contra os projetos sociais. A primeira coisa é essa, que eu gosto de deixar claro, eu não sou contra. Mas eu acho um problema as pessoas que podem pagar ter acesso a uma coisa que elas podem pagar. Por exemplo, como que a gente mantém um podcast desse sem recurso? Sim. A gente pode pagar, mas se for para alguém que realmente... não, aí é outra conversa. E eu vejo, assim, muita gente com condição tendo aula sem investir. Qual é o problema? Que quando você fala assim, agora você precisa investir, porque não dá mais para dar de graça. Ela fala assim, valeu, amigão. Não quero mais. Agora eu vou fazer outra coisa. Então o problema não é ter aula para projeto. O que eu acho que é um problema, minha opinião, é essa que acaba desvalorizando. E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Quando eu faço os conteúdos, as pessoas escrevem isso também. Puta, já passei por isso. Sim. Realmente não volta. Ou seja, o problema não está no acesso gratuito dos projetos sociais, né? O problema maior está no critério que realmente precisa ter uma... E o critério envolve outro problema, porque aí a pessoa fala, aí a gente entra nessa problemática que eu falei. Tizil, mas o professor recebe. Mas o professor está recebendo. E eu acho que ele tem mesmo que receber. Ele tem mesmo que receber. E se aparecer para você, você também tem que ir lá receber. Se aparecer para mim, eu também tenho que ir. E para qualquer um, você vai ganhar 10 mil por mês. Tá tudo certo. Esse dinheiro tá lá. E ele tá lá para isso. Se você não for, alguém vai ir. Agora, quando você tá lá, o que eu acho que é importante não acontece, em algum nível, é conscientizar sobre essa valorização para quem tá recebendo essa aula. Aí eu vejo assim, ó. O cara chega da aula, já dei minha aula, tá tudo bem, vou embora. Mas eu acho que é importante esse processo de valorização de, ó, você só está tendo essa aula hoje, ou esse grupo de pessoas estão tendo essa aula, para os pais e para as próprias crianças, adolescentes. Porque o Gafanhoto está bancando eu estar aqui. Se ele não manter, eu não consigo vir. Ou é o projeto, ou é o governo, ou é o projeto que foi escrito, ou o comércio da comunidade. Mas essas coisas, porque a pessoa muda a mentalidade. Sim. Quando ela entende assim, não tá de graça, de graça. Não é de ele graça. Recebe para estar. Não existe almoço grátis. Entendeu? Ele recebe para estar aqui. Já muda um pouquinho a mentalidade de quem está recebendo. Isso na minha percepção, né? Você tem alguma visão? Existe um modelo onde o social e o profissional convivam sem gerar alguma desvalorização? O que você acha? Cara, o problema é histórico, então eu acho que não vai mudar nunca. Entendi. Não vai mudar nunca. Porque ele é histórico, não começou comigo, não começou com você. Ele vem de um processo do processo escravocrata no Brasil, sim, do preto, sim. enfim. Exatamente. Né? Ó, tanto é que eu entro num assunto delicado. Será que se eu fosse um homem branco, privilegiado, e falasse isso, talvez não afetasse tanto? Pode ser que não. Porque, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, isso aqui vai ser bravo. Segura essa pedrada aí, vai. Eu comecei a falar sobre não fazer apresentações de graça em período de consciência negra. Cobre para fazer a apresentação. Por quê? É um momento que a escola só te procura como, né, aquela muleta. Ah, vamos fazer, chama os capoeiristas aí. E eu sempre falei disso e uma galera foi se conscientizando, passou. E uns contra, uns a favor. Quando o mestre Barrão falou, houve um boom. Teve um vídeo dele falando sobre isso. Eu falei, puta, que top. Houve um boom. E não é porque é o mestre Barrão. Ele tem uma referência incrível. Mas o Tizil falou, tá loucão. Tá entendendo? E aí, Entendi. Será que se é um homem branco, mais claro, falando sobre tudo bem, que um mestre pernambucano veio do perrengue. Você falando é mimimi, né? É mimimi, né? Não é por causa de referência, mas é uma coisa que ficou claro, que não era o que eu tava falando. As pessoas entenderam, porque aqui elas aprovaram, e aqui, de repente, elas ficam meio
Será que é? Será que não é? De certa forma, era o mesmo público ali. Mesmo, né? claro, Entendi. mesmo público. E o que ainda te motiva depois de tantos anos na capoeira? O que você tem de... que você acorda ali, né? Opa, tô Cara, firme. a gente sempre, ao decorrer do tempo hoje, eu olho pro meu trabalho e quero crescer mais esse trabalho que eu tenho lá na minha academia, né? Na minha escola de capoeira. Então, hoje a gente tem um trabalho com sei lá, 50, 60 alunos. A gente quer ter 120, quer ter 380. E isso motiva você, né, a ir à frente. Lá nesse trabalho a gente tem professores que trabalham com a gente. Minha família está na capoeira, então a gente gosta muito de levar a capoeira para as famílias, né? E principalmente com esse olhar de valorização, que eu acho que é uma coisa muito importante. Esse olhar de valorização que eu tenho hoje é porque eu quero viver de capoeira. Porque se eu largar a capoeira amanhã e falar, tô fazendo fisioterapia hoje, faculdade de fisioterapia, e falar, vou abrir uma clínica de fisioterapia, que eu sei que os caras vão pagar mais caro e eu largar a mão, pra mim tanto faz, vai ter projeto, se não vai. Mas como eu vivo de capoeira, eu acho que é importante. Só que por que é importante? Porque daqui 20 anos, essa mesma visão pode ser que beneficie muitas outras pessoas, que o acesso que eu sinto dificuldade hoje de cobrar caro, talvez daqui 20 anos, isso de hoje seja diferente. Faz sentido, muito sentido. E não é só comigo, isso sou eu. É você com esse podcast, é o outro que está lá não sei aonde fazendo um trabalho que pensa dessa maneira, né? E aí vem aquelas questões que você falou e eu concordo. Mude o ambiente. Mudar o ambiente. Aí você fala assim, mas e quem não tem acesso? E quem não tem acesso? Quem não tem acesso tem que ter. Tem que ter, mas se você quer ganhar bem, não é dentro da periferia que você vai ganhar bem. Vai lá para o público, dá para você atender lá e dá para você ter um projeto que atenda quem não tem condição. Eu fiz isso na minha academia. Sabe quantos eu consegui atender? Sabe como que era a seleção? Fala. Cadim. Tinha que ter cadastro no Cadim. Certo. 1. E o restante só ia... Igual O você falou, o chega outro lá. chegou de Civic para ter aula de graça. Você quer falar. Aí ele teve aula durante um tempo. Quando a gente falou que ia cobrar, o que ele fez? Saiu fora. Parou. Tá fazendo jiu-jitsu. Mas ele treinou de graça nesse tempo. E jiu-jitsu paga? Claro. Complexo, cara. Muito, né? Aí é o que eu tô falando. Bota Mas no aí, teu projeto. Aí também questão de caráter também, sei lá, né? Então, é caráter, mas é a sociedade, cara. É a sociedade. Aquela história. Que é dessa maneira. Capoeira é Ó, eu amo a capoeira. E eu adoro ser educador físico. Mas a capoeira é subproduto perante a sociedade. Não sou. Ela é a sociedade vê a capoeira, tipo, é subproduto. E o educador físico um pouquinho acima da capoeira. E o professor um pouquinho acima dos dois, mas tá todo mundo lá embaixo. É. Incrível, né? Infelizmente. Quanto mais você percebe, quanto mais habilidades, mais recursos, você tá no ambiente educacional, a gente vê já de cima, cara. Quanto a gente apanha, né? Como na educação aí, o quanto é desvalorizado, o quanto você tem culpa de muita... Te joga um monte de coisa. E aí você vê, e a nossa comunidade, a gente tem que respeitar. O cara não quer viver de capoeira, tá tudo bem, direito dele, é decisão dele, não é obrigado. Eu também não acho que ele é obrigado. Mas tem muita gente que trabalha ou quer trabalhar com a capoeira, mas não quer estudar. Eu tenho um curso lá que eu ensino, o cara não precisa fazer faculdade. Ele pode fazer depois. Ali ele consegue falar assim, vou começar a trabalhar com capoeira agora. Mas as pessoas não querem estudar, cara. Não querem se mover. E hoje a gente está na era do conhecimento, né? O conhecimento está tão fácil, né? Antigamente, na minha época de graduação, por exemplo, provavelmente eu não sei quando você fez, mas na minha época eu não podia tirar xerox de livro, cara. Eu tinha que ir na biblioteca, escrever, era proibido por lei, era crime. Hoje em dia tá tudo fácil, em PDF, você consegue ter acesso no celular. Exatamente. Então, a era do conhecimento, a pessoa não quer estudar, Não quer. Aí ela fala só que é difícil trabalhar com capoeira. Qual que é o maior erro de quem quer crescer na capoeira hoje? O que você vê aí? Crescer como capoeirista ou como profissional de capoeira? Acho que como profissional de capoeira, né? Eu acho que, primeiro, o grande erro é realmente não buscar conhecimento. E eu acho que o que mais a nossa comunidade precisa, não a princípio, tá? Não é estudar educação física, não é estudar o corpo, mas é estudar desenvolvimento pessoal. Falta muito, né? Porque a mentalidade, né? A mentalidade de alguém falar assim, eu pago por uma mentoria para, por exemplo, entender que você já passou por esse caminho, vai facilitar o meu muito mais fácil do que eu ler 10 livros. Sim. Mas as pessoas na capoeira não têm essa mentalidade, não todas, algumas. Porque durante um tempo eu falava, puta, a comunidade da capoeira.
Mas a comunidade da capoeira que não compra uma mentoria do Gafanhoto porque ele é capoeirista, é a mesma comunidade que paga 10 mil no fórmula de lançamento do Érico Rocha. Que é o mesmo cara que tá fazendo na capoeira. Sim. E eu já vi gente da capoeira comprar. Você fala, pô, será que é? Aí chegou um tempo que até eu falei, não é que a galera não tem condição. Principalmente uma galera que já é adulta. Uma criança, a gente não tá falando de uma criança. Sim. A gente tá falando de uma galera mais adulta. É a mesma pessoa que ela simplesmente ela só decide. Eu não quero investir na capoeira. E isso a gente vê nos cursos com o mestre num evento, quando você traz alguém. É em N coisas que estão dentro da capoeira. Mas assim, minha opinião, não, talvez você não concorde. Não, tá com a visão bem pertinente aí, né? E hoje, qual que é o impacto que você ainda pretende deixar dentro da capoeira? Qual que é o legado que você tem de visão futura aí? Cara, o que eu mais acredito hoje realmente é nessa questão realmente de valorizar, porque eu penso muito nessa questão da gente ter essa valorização. Você já tá mexendo no vespeiro, então a certeza que logo você já cutuca eu já pra lá vejo na movimentos, frente. né? Sim. Ó, tem pessoas que me criticam, mas que eu sei que já receberam benefícios dessa mesma crítica que ele faz. Por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas chamavam as pessoas para ir para um evento e falavam assim, ó, quer vir aí no meu evento? Hoje eu percebo que as pessoas falam assim, ó, como eu faço para te contratar? Essa fala muda muito. Quando ele fala assim, como eu faço para te contratar, ele já entende que a gente vai negociar. Como eu vou, quais são as condições, tanto meus compromissos com você e vice-versa, e o valor financeiro. Do que quando ele fala assim, ó, vem no meu evento. Então, você percebe uma modificação já aí. Tem pessoas que eu sei que através do meu conteúdo entenderam, tipo assim, eu posso valorizar esse meu serviço. Que eu vou lá no evento do Gafanhoto, ou que ele me chamou para uma questão, ou às vezes ela não me dá moral nenhuma. Mas ela já se beneficiou daquilo. Claro, com certeza. Ela já se beneficiou daquilo. E é aquilo, muita gente, você acha que não, mas muita gente em silêncio ali tá escutando tudo que você tá falando. Sim, tá aprendendo com você, mas não comenta, não fala nada. Mas o pouquinho que a gente consegue mobilizar ali não é a grandeza do tanto de pessoa que você tá impactando. Não. Né? E eu tenho a consciência de que assim, Gafanhoto, sempre vai ser para um lado e para o outro. Então, quando eu faço qualquer post, igual ontem, por exemplo, quando eu fiz o post da aula gratuita, a gente vê um movimento grande. E assim, não é só contra. Tem os a favor e tem os contras e tem os no meio. Mas ainda ontem eu fiz um outro post falando sobre família, como fazer essa relação com família, desenvolvimento pessoal e tal. E você vê que como não é tão polêmico, tem um volume, mas já é um volume menor. Por quê? Infelizmente, a sociedade, não é o capoeirista, eles gostam de falar de desgraça, fofoca e coisa ruim. Se não é de... Isso pode acreditar. Qualquer post desse tipo vai ser um estouro. Agora, qualquer post sério, manda eu fazer um post falando assim, ó, como a criança desenvolve a autonomia através do sistema nervoso central. Isso aí nós não quer saber não, Tizil. Agora fala que o Tizil saiu da Muzenza. Ei, fofoca. Fofoca. Bombar. E hoje, o que a capoeira fez com você que nem uma outra coisa, uma outra arte ou outro esporte faria? O que você acha? Mais uma vez, a valorização, né? Eu acho que realmente aprender a valorizar a cultura popular brasileira, que é algo que não é todo brasileiro que tem a possibilidade de ter esse acesso. E eu, através da capoeira, tive esse acesso, tenho, e eu costumo dizer que eu acho que a capoeira ela é rica demais para ser passada de graça para todo mundo. As pessoas precisam... É a nossa cultura. Aí as pessoas falam assim, mas a nossa cultura tem que ser passada de graça. Porra, você paga às vezes para conhecer a Disney e não quer pagar para aprender a capoeira. A gente vai nas escolas privadas... Muitas escolas privadas eu uso esse discurso aqui. Teve um post que eu fiz faz um tempo, numa apresentação, que eu falo que assim, eu mostro o berimbau, eu apresento o berimbau assim. Falo, quem sabe o que é isso nas escolas? Para as crianças na aula. Aí as crianças falam assim, né? Ó, é um arco e flecha? Não é isso? E aconteceu isso há 3 semanas na escola, dando aula na escola. Isso é um arco e flecha? A raiva já sobe, né? É um arco e flecha? É isso mesmo. É uma vara de pescar, e aí quem tá em volta, muitas vezes faz assim, né? Acha engraçadinho. Até é engraçadinho. Mas eu costumo dizer isso aqui. É triste, porque aquela criança, que amanhã é o adulto,
ela não conhece a cultura do país dela. Só Mas que a cultura americana tá ela aqui, conhece. ó. Enraizada. E aí você fala assim, mas você tá falando de uma escola privada? Meu irmão, é igual. Porque eu já dei aula em projeto, tudo isso que eu falo, eu já vivenciei. Nada do que eu falo, eu não vivenciei. Já dei aula de graça, já dei aula em projeto, comecei em projeto, eu sei como que é. Todo mundo conhece a Disney, conhece a Marvel, mas você apresenta um ukulele e a criança não sabe. Ela não sabe e não vai saber. Por quê? É passado de forma muito simples e às vezes de qualquer jeito. Que até quando o cara às vezes vai dar de graça, ele entrega de qualquer jeito. E aí o valor vai lá embaixo. Sim. Então eu acho que o que mais a capoeira me favoreceu foi realmente eu ter essa oportunidade de poder, de alguma maneira, contribuir em valorizar a arte que eu amo. Que bacana, show de bola. E como é que faz pra achar você nas redes sociais? Não é difícil, viu? Porque o cara é bem famoso, mas como é que faz pra achar ele nas redes sociais? Você tem um projeto também que tem uma rede social. Qual é o nome você me passou uma outra rede social também? Ah, tá. É o meu espaço, é o Instagram da minha academia mesmo de capoeira. Que bacana. Eu tenho um espaço próprio debaixo da minha casa. Qual o nome? É Instituto Cultural Onirê. Onirê. É aqui, igual esse aqui. Ah, show de Instituto bola. Cultural Onirê. Show de bola. Então é um... Só tem capoeira ou tem outras Só coisas? capoeira. Manhã e noite. Top demais. Manhã e noite. E tem o Instagram do Instituto Cultural. O Instagram do Instituto, da escola. Então, eu quero fazer a capoeira, tô lá perto. É nesse... A academia é essa, não é uma academia Grupo Muzenz, é uma academia Instituto Cultural Onirê. Lá dentro a gente é do Grupo Muzenz e tal. Mas o @ é ICO, I de igreja, C de cavalo, O de ovo. ICO.capoeira. E se quiser te contratar para eventos, para workshops, aí... No meu @ pessoal, né, que é todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram, é tudo Tizil.capoeira. Bacana. Tizil com U de uva, tá? Não é com L, é Tizil, que às vezes a pessoa escreve com L. Eu achava que era com L. É com U, Tizil com U. O editor, já coloca Tizil com L, senão ele vai ficar bravo aí. Com U, Tizil com U. Tira o L que eu coloquei com L na hora que eu passei. Se quiser contratar, as pessoas me contratam, né? Para ministrar workshop de aula técnica, como palestrar sobre profissão capoeira, palestrar sobre psicomotricidade aplicada à capoeira. Tem o meu site no meu perfil e lá tem um acesso comigo direto no WhatsApp. Maravilha. Quer deixar uma mensagem final pro nosso público aí, pro pessoal que tá te assistindo? Sim, eu quero só que as pessoas realmente possam cada vez mais levar a capoeira de uma forma mais profissional, que a gente possa valorizar, porque eu acredito muito que hoje você possa não querer viver de capoeira, mas alguém vai querer. E não tem como alguém querer sustentar uma família só com amor. Exatamente. Falou maravilhosamente bem agora, mestre. Tem uma coisa que esse episódio deixou bem claro. Capoeira não é só sobre jogar bem. É sobre o que você constrói com isso. O Tizil não chegou onde chegou só por talento. Tem escolha, tem posicionamento e, principalmente, tem responsabilidade com aquilo que ele representa. Isso serve para qualquer área, porque hoje, com a internet e visibilidade, ficou muito fácil ter essa relevância, né? Mas essa relevância, manter-se nela, continua muito difícil. Então, a pergunta que fica para você que assistiu até aqui é simples. Você só está aparecendo ou você está construindo algo que fica? Se esse papo te fez refletir, manda para alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui qual parte mais te marcou. Porque às vezes uma visão muda muito mais que anos de prática. Isso aqui é o GingaCast. É aqui até a conversa entra na roda. Agradeço demais vocês terem ficado com a gente. Agradeço demais o Tizil por ter aceito o convite. E muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu.